Shalom, bom dia! Prazer ter você no canal Teologando com Bispo Daniel. E hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025, sempre às 6 da manhã, estamos falando sobre o livro dos Salmos. É um prazer ter você aqui. O livro dos Salmos, que é o maior livro de toda a Bíblia, um livro sensacional, um livro incrível, um livro magnífico, um livro maravilhoso. Um livro onde o homem está exposto, Deus está se revelando e Deus se revela como um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que perdoa, um Deus gracioso, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Hoje queremos fazer a leitura do Salmo 1. E assim está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, irmã, amado ouvinte da palavra aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel, desde o início, a Bíblia apresenta um princípio inegociável. Existem dois caminhos e eles não levam ao mesmo destino, não levam ao mesmo lugar. Aliás, esse é o tema que queremos abordar. Dois caminhos não levam ao mesmo lugar. Um caminho, na perspectiva bíblica, conduz à vida, o outro conduz à morte. O Salmo 1 funciona como uma porta que se abre para que todo o saltério seja exposto para mim e também para você. Há estudiosos, grandes estudiosos, diga-se de passagem, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, Derek Kidner, que consideram o Salmo 1 como uma introdução a todo o livro dos Salmos. Consideram realmente que ele teria sido escrito visando introduzir ao livro, com essa perspectiva. Ou você, no final das contas, será classificado como justo, ou você será classificado como ímpio. E precisamos refletir sobre isso. Em primeiro lugar, o caminho do justo é um caminho de separação. Sim, aquele que ama a Deus não ama o mundo, não é amigo do mundo. O justo é aquele que não segue o fluxo do mundo. Ele vai em direção oposta. Ele vive no mundo, mas não é moldado por ele. O mundo não molda o justo. O caráter do justo é moldado por Deus, somente por Deus. O texto mostra uma progressão rigorosa, também perigosa. Começa-se andando, não ande. Começa-se parando, não pare. Termina-se sentando, não se assente. O pecado atrai, porque o pecado é mesmo atraente. Depois, ele acomoda. Depois, ele domina. O homem de Deus, ele é levado pelo Espírito de Deus a escolher um caminho de separação, que nós costumamos também chamar de consagração, de santificação.
porque ele aprende através da palavra de Deus que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago ensina isso no capítulo 4, versículo 4. A felicidade bíblica começa quando e apenas somente quando o coração decide não se misturar com aquilo que contamina a alma. Bom, seja eu, seja você, nós necessitamos de Deus. Necessitamos da palavra de Deus como nossa bússola, como nosso norte, como a nossa lâmpada. Sem a palavra, nós já estamos totalmente errados, destruídos, profanados e estamos em inimizade contra Deus. Em segundo lugar, este caminho, que é o que nós oramos para que você se concentre para trilhar, ele é o caminho da meditação. Aquele que se separa por orientação. E aquele que se separa, ele aprende a meditar. O prazer dele está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e ele medita de noite. O ímpio busca prazer para si mesmo, satisfazer a si mesmo. Busca prazer no pecado. O justo encontra prazer na lei do Senhor, na Bíblia, na palavra. Isso não vem do homem, é obra do Espírito Santo dentro de nós. Meditar de dia e de noite significa viver alimentado pelas Escrituras e não apenas lê-las ou citá-las ou ouvi-las esporadicamente ou só em caso de necessidade. Quem se enche da palavra cria dentro de si um filtro espiritual. O mal pode até se aproximar, mas não pode dominar, não pode até mesmo influenciar. A mente que pensa em Deus é um solo fértil para que o Espírito de Deus coloque ali bons frutos. Em terceiro lugar, o justo, ele trilha um caminho de permanência, porque ele é comparado a uma árvore plantada junto a fontes, ribeiros de águas. O justo não é uma planta acidental, não é um acidente, é uma árvore intencionalmente plantada por Deus e para Deus. Ele não depende de estações favoráveis, porque as raízes do justo estão nas águas da presença divina. As raízes do justo estão na palavra. As raízes do justo estão em Cristo. Estão nas águas do rio que corre debaixo do trono de Deus. O mundo pode mudar e muda. O clima pode mudar repentinamente, apertar, e faz isso e acontece isso. E aqui no Brasil temos visto isso. Mas quem está firmado em Deus não vai murchar, não será arrancado, nem por tufões, nem por furacões. Nada pode arrancar você da presença de Deus, nem do trono poderoso de Deus, onde debaixo flui um rio, e debaixo desse rio estão as tuas raízes, se você é justo na presença de Deus. O fruto vai chegar na hora certa, no devido tempo. E quem diz o tempo devido não sou eu, porque árvores não falam, árvores permanecem e Deus faz a obra. Há estações de silêncio, mas também haverá tempos de abundância sobremodo elevada. Então, contrastando tudo isso, surge na história o ímpio, o pecador, o escarnecedor. Ele trilha e traça um caminho de perdição. Por isso eles não são igual aos justos, não são como árvores, não possuem raízes, não possuem profundidade, não possuem estabilidade, não possuem essência. Aqui o tom do texto muda. Se o justo é árvore, o ímpio é palha. A árvore permanece, a palha é levada por qualquer vento.
E é uma imagem muito clara. Quem não tem raiz aceita qualquer destino. Palha será queimada no fogo, o fogo do juízo e da ira de Deus. Enquanto o justo é sustentado por dentro, o ímpio é arrastado por fora. O vento das circunstâncias revela o que cada um é. Quem tem raiz permanece, quem não tem se perde. Pessoas se perderam no decurso do tempo. Pessoas se perderam anos atrás. E não foi porque a luta foi grande. Porque a luta não foi grande só para quem se perdeu. A luta foi grande também para quem permaneceu. Não foi porque teve grandes dificuldades ou porque teve problemas. Porque isso aconteceu com quem se perdeu e também aconteceu com quem permaneceu. Elas se perderam por não possuírem raiz. Quem não tem raiz se perde. O caminho, então, que nós oramos para que nos encontre é o caminho da providência divina. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele não conhece o dos ímpios. Conhecer aqui é além de observar. É ter intimidade. É estar perto. É também aprovar, abençoar, é sustentar, é prover. O ímpio pode até parecer prosperar por um tempo. Ele pode até demonstrar alguma coisa por um tempo, fazer certo barulho. Lembre-se, se um monte de palha for arrastada por um vento, haverá barulho. Haverá uma confusão, vai chamar a atenção. Ímpios sabem chamar a atenção, mas o texto é definitivo. O caminho dos ímpios perecerá. São dois caminhos, portanto são dois destinos, são dois resultados. E dê atenção à minha palavra, esses resultados são eternos. O Salmo 1 nos lembra que ninguém chega ao céu por acaso. O justo não é definido por suas vitórias. O justo é definido por suas raízes, por sua profundidade na palavra, na presença de Deus, pelo seu grau de humildade e de humilhação diante do Senhor. Dois caminhos não levam ao mesmo lugar. Um termina na comunhão eterna com Deus, o outro em uma separação eterna dele. Um termina com alegria, gozo, abraço, o outro termina com ira, juízo, fogo. Fogo que consome e destrói. A escolha é feita ainda hoje, não no fim da jornada. Não caia nessa, vou esperar mais um pouquinho. Não acredite nisso, seu tempo é curto, é curtíssimo. A vida passa rapidamente e você nem percebe. Qual caminho você tem trilhado? O da palavra de Deus ou dos conselhos humanos? Em que solo suas raízes estão firmadas? Sua felicidade depende de Deus ou ela depende das circunstâncias? Dois caminhos não levam ao mesmo lugar, e apenas o caminho do justo, que é o caminho de Deus, termina no coração do próprio Deus e para Deus. Que você se renda a Cristo ainda hoje. Uma quarta-feira abençoada para você. Na próxima semana, também na quarta-feira, com a permissão e bênção do Senhor, estaremos ministrando aqui o Salmo 2. E assim, até quando o Senhor nos permitir. Que Ele abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida. Hoje, tem culto aqui na CVA, Rua Vieira Marques 75 Centro, a partir das 19h30. Temos meditado sobre o Sermão do Monte. Você será muito bem-vindo. Shalom. Um dia abençoado para você.